E o São Paulo fez um papelão também no Morumbi lotado, 55 mil pessoas, jogou mal, de novo. E outra, é bom a gente deixar claro, vamos ver se contrata algum fotógrafo, algum videomaker, pra ir fazer trabalhinho com o Rames Rodrigues no São Paulo. Porque se o cara não bate nem pênalti mais em disputa por pênalti, ele é o modelinho do São Paulo. Não tem mais o que o Rames Rodrigues fazia no São Paulo. O cara jogou no Real Madrid, o cara jogou Copa do Mundo, o cara foi 8º na Bola de Ouro, o cara é o que tem a maior carreira no clube. É o mais habilidoso, é o mais técnico. E não bater pênalti? Se ele é amarelão pra bater pênalti contra o Novo Horizontino, vai virar outdoor, vai virar modelinho. Não pode. Um cara que jogou no Real Madrid, um cara que jogou na seleção colombiana, no Bayern de Munique, amarelar pra bater pênalti contra o Novo Horizontino, com todo o respeito ao Novo Horizontino. Agora, olha a carreira do Rames Rodrigues e todo mundo deixou claro, não bateu porque não quis, porque ficou com medo de ser vaiado, porque ficou com medo de entregar a paçoca. Ou seja, o que esse cara ainda faz no São Paulo? Só entra nos 15 minutos finais. E quando tem disputa por pênalti não pode bater, vê o exemplo do Lucas Moura, que pega a bola em todo o pênalti que tem, que foi o cara do jogo, chamou a responsabilidade o tempo inteiro, bateu o pênalti da classificação contra o Ituano no último minuto. Isso é jogador grande. Isso é o jogador. Não vou botar pressão na molecada não, me dá a bola. Ou seja, o Rames Rodrigues tem que ser muito questionado. E eu tô vendo, não, mas ele tem que bater se ele quiser. O escambau. Ele é o Rames Rodrigues. Ele é o que bate melhor na bola no São Paulo. Então, ele tinha sim que cobrar pênalti e não botar a molecada aí, que por sinal alguns tiraram onda. O pênalti do Pablo Maia foi brincadeira, aonde ele botou a bola. E aí o Diego Costa acaba perdendo o pênalti, que elimina o São Paulo de forma vexaminosa do Campeonato Paulista. O Rames Rodrigues, eu vou fazer uma pergunta aqui para todo mundo que está assistindo. Para que serve o Rames Rodrigues? Se o Rames Rodrigues, vamos lá. O Rames tem que jogar. Não, ele não tem ritmo. O Rames precisa chamar a responsabilidade. Não, ele ainda tá buscando a forma física. O Rames tem que bater pênalti. Não, ele não tá se sentindo confortável pra bater pênalti. Pra que ele tá no São Paulo? A torcida ficar gritando e enchendo o saco do treinador. Mas é surreal. É surreal. O cara não tá servindo pra nada, ganha mais de R$1 milhão por mês de salário. Aí é o quê? Ele é modelinho? É pra tirar foto com a camisa? É pra tirar foto de propaganda? Gente, aí contrata a Gisele Bündchen pro São Paulo. O Rames Rodrigues, ele não tá fazendo nada. Na hora que o time precisa dele, o cara que é o super técnico, que tem uma técnica invejável, jogou no Real Madrid, foi o 8º na Bola de Ouro. Não pode bater o pênalti porque ele não tá se sentindo à vontade. Aí vai Pablo Maia, novo, bate. Diego Costa, que perdeu, novo, bate. Lucas Moura, que é o cara, esse sim tá botando a bola debaixo do braço e teve a carreira até inferior à do Rames. Claro que foi uma baita carreira internacional, mas não como a do Rames, Real Madrid, Bayern de Munique. Pegou, bateu o pênalti. Cara, é uma vergonha o que esse Rames Rodrigues está passando no São Paulo. O cara ter amarelado, o cara que jogou no Real Madrid, no Bayern de Munique, Copas do Mundo, amarelar pra bater pênalti contra o Novo Horizontino, com todo o respeito ao Novo Horizontino, que eu sei que tem gente chata que vai ficar falando, respeito ao Novo Horizontino. Gente, é um time que nunca jogou a Série A do Campeonato Brasileiro. Nunca jogou a Série A do Campeonato Brasileiro. O Rames Rodrigues, diante de 55 mil São Paulinos, botou o rabinho entre as pernas, amarelou, foi frouxo e não cobrou o pênalti. Tava todo mundo esperando. A gente estava assistindo ao jogo aqui, eu tava com o Bruno. Eu achei que ele ia bater o 5º. Todo mundo, cadê o Rames? Bom, agora vai o Rames. Não, ele não bateu o pênalti. Ou seja, a passagem desse cara, por enquanto, no São Paulo, é uma vergonha. E eu deixo aqui a dica pra diretoria. Se quer alguém pra tirar fotinho com camisa, se quer alguém pra desfilar no estádio, contrata a Gisele Bündchen. Chama a Gisele Bündchen,
e oferece para ela um salário de R$1,5 milhão para ficar postando fotinho com camisa do São Paulo, para fazer mídia, para fazer marketing. Porque, por enquanto, é um papelão o que o Rames Rodrigues tem feito no São Paulo. Ele pediu para ir embora. Estava praticamente fora do São Paulo. É a coisa que ele fez até agora. E estava todo mundo, acho que feliz. Não dá mais mesmo. Aí ele pediu para voltar. Depois, acho que uns 10 jogos sem atuar. Sem lesionado, alguma coisa assim. Nos últimos 4 jogos, ele jogou parte das partidas, né? O jogo que ele mais atuou foi contra o Ituano, 33 minutos. E o Carpini colocou ele no jogo de forma equivocada. Não devia colocar. Do jeito que estava aquela pauleira lá, pesado o jogo. Campo ruim. Campo ruim. Foi um erro do Carpini ter colocado o Rames Rodrigues. Não é nem para jogar aquele jogo, né? Mas contra a Inter de Limeira jogou 20 minutos. No clássico contra o Palmeiras jogou 15 minutos. No Ituano, 33, né? E contra o Novo Horizontino, 11 minutos. Eu também acho que pelo tamanho, pela carreira que ele tem, era para ser um Rames Rodrigues para assumir a responsabilidade. Primeiro que depois que ele entrou, ficava tocando de lado. Eu não vi nenhuma jogada à la Lucas. O Lucas, sim, pega a bola e tenta resolver a situação. Rames Rodrigues jamais se vê isso. Ele tentando fazer diferença, tentando decidir jogo. Fisicamente parece que não consegue, que não tem jeito mesmo, né? Aí, no pênalti também. Era um cara para ter personalidade, para na hora do pênalti também. Uma bola é minha, eu vou decidir essa parada aqui. Deixa comigo que eu tenho tamanho para isso. É minha hora. Eu tenho tamanho para as horas complicadas, para as horas mais difíceis. Mas eu acho muito mais complicado o que ele não joga quando entra em campo. Anda em campo, não decide nada. Cara, ele devia estar, sei lá, arrebentando aí, treinando pra caramba e não sei o quê, e decidindo o jogo, rivalizando ali com o Lucas, né? Os dois com talento, os dois fazendo diferença. Foi o que o torcedor de São Paulo imaginou quando o Rames foi contratado. Rames, Rodrigues e Lucas no mesmo time? Cara, o Lucas com a força que ele tem, o Rames com o talento, já pensou, vai ser uma dupla fantástica, mais o Calera ali e tal. E não foi nada disso. Então, muito mais complicado do que ele não bater o pênalti, acho que ele devia chamar a responsabilidade nessa hora. Mas muito pior é o que a gente vê ele fazendo em campo. Porque nada. Por que o São Paulo contratou o Rames Rodrigues? Vou até te dar um crédito. Você falou, ele não jogou nada nem no Catar. Nada no Catar? Nada. Ele ficou 3 anos lá, jogou 16 jogos. Quem inventou isso? Isso é que não acontece numa empresa. Mas na seleção da Colômbia ele joga porque monta um esquema só pra ele jogar. E São Paulo não tem jeito de fazer isso. Eu quero ver essa seleção da Colômbia, onde ela vai, se depender dele. Cara, isso uma empresa não faz. Você faz o troço por paixão. No passado o São Paulo recuperou, isso aqui. Sabe, não dá pra jogar. E o pior é que a torcida fica enchendo o saco do treinador. Burro, por que não coloca o Rames Rodrigues? Cara, como é que vai colocar o Rames Rodrigues? Pega o Rames Rodrigues contra o Flamengo no Maracanã. Coloca o Rames pra ver o que acontece. Ele não vai conseguir dar saída. Ele não dá, gente. Passou. Eu adoraria ver o Rames Rodrigues da Copa 2014 jogando futebol brasileiro. Adoraria. Mas nem ele lembra mais como era o Rames Rodrigues de 2014. Não lembra mais, ele não lembra. Como é que era mesmo? Não lembra mais. Passou, acabou, já foi. Não dá. E aí traz o jogador por uma fortuna dessas. É muito complicado. Já que você tá falando de tempo, né? Você me deu a deixa. 10 anos. Há 10 anos que ele teve o auge dele naquela Copa. Agora, falando de tempo, meu amigo Bruninho, Rames Rodrigues está no São Paulo há 8 meses. Foi anunciado em julho do ano passado. Então eu posso dizer que ele está no São Paulo há 8 meses. Como é que um cara... Quantos anos ele tem? 34? Até tem um pouco menos que isso. 32 anos o Rames Rodrigues. Como é que um cara de 32 anos, em 8 meses, atleta, não entra em forma? 8 meses. Eu estou falando de 8 meses. Quando eu falei que ele estava largando lá no Catar, muita gente reclamou e o Flávio até me deu o crédito. Eu falei, estava lá na Copa do Catar, pessoas do Catar diziam, cara, o Rames aqui largou, ele está no Al Rayyan, ele nem treina, ele largou o futebol. Ele ficou lá 3 anos, jogou 16 jogos. Aí agora, a gente está falando de um cara que está há 8 meses num clube e não consegue jogar 15 minutos. Me desculpa, ele pode ficar brabinho. É um desrespeito com o torcedor são paulino. O cara que está há 8 meses, atleta num clube de futebol,
e não consegue jogar 15 minutos, pô. E não tem 15 minutos é o tempo da nossa pelada. 15 minutos ou 2 gols. Eu citei a seleção da Colômbia, no ano passado, nos últimos 4 jogos que eu pesquisei pela seleção da Colômbia, ele foi titular em todos, jogando praticamente o jogo inteiro. No último saiu aos 73 minutos. Resultados? Mas praticamente. A Colômbia está em terceiro lugar nas eliminatórias da América do Sul. Bem à frente do Brasil. Colômbia vai jogar com a Espanha agora também, né? O Brasil também, né? Os dois. Vão pôr Ramos Rodrigues para jogar com a Espanha na Espanha. Vai ter esse jogo aí. Aí eu quero ver. Eu falei, eles montam o time para ele. É meio louco isso, não é, Bruno? O cara tá 8 meses num clube e não joga mais de 15 minutos. E não tem nenhuma cara de que vai jogar. Vai ser muito melhor que isso. Pode ter um momento ou outro, um lampejo ou outro aí. Mas, claro, porque ele sabe jogar, né? Mas não vai sair muito disso. A última vez que ele fez mais de 30 jogos numa temporada foi em 2017 e 2018. Foi a última vez que ele fez mais de 30 jogos. Aí o problema é você fazer um investimento. Ele é um jogador caro, pensando muito no nome e sem... Sim, essas informações talvez tivessem, mas não levaram em conta. Ficou aquela coisa, aqui vai jogar por algum motivo, achavam que aqui ia jogar mais que isso. Se você trouxesse sabendo, eu sei que o cara joga poucos jogos, então ele vem num contrato diferente, ele não vem num contrato de uma estrela, não, ele veio com um contrato alto, ele vem com um contrato de estrela. E uma coisa que aí não é informação, é coisa que eu penso assim, eu acho. Não tenho uma informação sobre isso. Ele voltou no momento que o time não estava vencendo. E eu acho que isso teve um peso enorme para a decisão dele voltar. Claro que ele pode ter falado alguma coisa, mas o discurso naquela semana em que ganha do Corinthians e ganha a Supercopa do Palmeiras, o discurso de torcida e de pessoas do São Paulo publicamente, eles não chegaram a falar diretamente, mas foi quase direto que alguns falaram. Não, o cara não quer, então não precisa, que o São Paulo tá bem, não precisa dele, nós vamos acertar de uma maneira. Ninguém cogitava naquele momento a volta dele. Mas eu acho que o time estava ganhando. Não liberou porque não tinha dinheiro para pagar. Sim, isso sem dúvida. Foi aquilo, o Rames falou, tá bom, eu vou embora, mas vocês têm que me pagar tanto. Foi isso. São Paulo não dá. Por isso que ele ficou treinando algum tempo. E ele ficou treinando, não tinha nenhuma expectativa dele voltar, era uma decisão tomada que ele não ficaria e estava treinando exatamente por isso que você falou, porque estavam tentando acertar uma rescisão. Ele com certeza queria algo muito maior do que o São Paulo queria pagar e estava essa discussão, por isso que ele estava treinando lá. Mas ele treinava porque ele tinha contrato e ainda não tinha rescindido. Não havia essa expectativa dele voltar. Aí começa uma fase ali que ficou 4 jogos sem vencer. Aí ele volta. Ele volta exatamente nessa fase, que o time ficou 4 jogos sem vencer. Claro que ele pode ter falado, mas eu não acredito que ele voltaria se o time estivesse vencendo. Se o time, quando estava vencendo, nem cogitavam isso. Aí quando entra 4 jogos sem vencer, traz o cara tá aí, traz o cara de volta. Mas jamais foi titular, né? Jogando pouquinho. Jogando... Deu a minutagem aqui. Agora, isso é uma pergunta. O trabalho do treinador. Porque fica a pressão nele. A torcida fica achando que ele é o cara. Por isso que eu falo. Eu não posso fazer só um parênteses. O próprio Muricy deu uma entrevista, acho até que foi pro Nilson. Que, se não foi por Nilson, acho que foi por Arnaldo Tironi, mas foi para um dos dois. Ele fala assim, não, o técnico tem que arrumar lugar para craque jogar. O próprio Muricy falou isso, tem que arrumar um lugar pro cara. O São Paulo já fez isso com o Pato, né? Sim. Já foi outra coisa que o treinador não queria, que o São Paulo empurrou lá. Ano passado. Mas você defendeu e eu fui contra. Eu falei... Não defendi. Eu falei, quem que vai contratar o Pato? Não defendi. Eu falei que não tem nenhum jogador no São Paulo com a habilidade do Pato, como não tem nenhum jogador no São Paulo com a habilidade... Sei, mas é jogador, pô. Então... É mesmo que eu tenho nenhum jogador com a habilidade do Zico. Não, mas é o que eu tô falando. Mas é isso. É uma boa comparação. Porque é mais ou menos a mesma condição que o Zico teria de jogar 5, 10 minutos. Eu só falei isso, falei que o Pato não tinha nenhum jogador no São Paulo com a habilidade do Pato, e não tem mesmo, como não tem nenhum com a habilidade do Rames. E o Pato, ano passado, ele ficou treinando um tempão, ele veio para recuperar a cirurgia de joelho, ficou lá, não era contratado porque o Rogério não queria. Aí quando o Rogério saiu, aí contrataram, e aí até informação, não foi um pedido do Dorival. O Dorival estava chegando, aí estava chegando, aí falou, o Pato tá aí. Mas não foi o Dorival que falou, não, eu quero o Pato que tá aí. Não foi. E o Dorival pediu o Rames? Não sei. Claro que não. Acho que não. Lógico que não. Sabe aquela coisa?